Meu nome é João Batista de Castro. Eu tenho uma mensagem para você. Como está o seu ânimo no seu dia a dia, na sua vida? Como é que você encara as dificuldades, os problemas que surgem diante de você? Como é que você age com isso? Você vê os obstáculos como gigantes, intransponíveis? Você tem sido assombrado por problemas? Eu quero falar com você sobre os gigantes que nos assombram. E o texto que eu tenho para você nessa oportunidade, Números 13, 33. Também vimos ali gigantes, filhos de Anak, descendentes dos gigantes, e éramos aos nossos olhos como gafanhotos. E assim também éramos aos seus olhos. Eu acho interessante que os espias que foram ver a terra, bênção de Deus, promessa de Deus, o grande presente que o povo de Deus receberia, ao invés de com alegria verem a terra, quando viram o primeiro obstáculo, os gigantes, filhos de Anak, eles então disseram: éramos aos nossos olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos seus olhos. Eu acho interessante que eles fizeram uma autoavaliação e mostraram como eles se viam como gafanhotos. Deus, no propósito de abençoar o seu povo, mostra a grandiosidade da sua bênção, antecipando uma olhadinha na terra da promessa. Seria como um pai que quisesse dar um presente ao filho e o levasse onde estava aquele presente para que ele desse uma olhadinha. Eles iam dar uma olhadinha na terra. E quando deram esta olhadinha, eles se sentiram tão incapazes. Números, capítulo 13, versos de 1 a 16, nos apresenta a lista dos 12 homens que Moisés selecionou das tribos de Israel para irem ver a terra, conforme a ordem do Senhor. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: envia homens que espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel. De cada tribo dos seus enviareis um homem, sendo cada qual maioral entre eles. Que coisa interessante! Deus mandou que escolhesse os melhores homens, os mais dinâmicos, os mais obstinados, para estarem vendo a terra. Estes homens eram os melhores de cada tribo. Deus queria que eles vissem a terra maravilhosa que lhes daria, mas eles só viram gigantes, dificuldades, quando Deus queria que eles vissem a bênção que Ele lhes estava dando. A nossa vitória depende da nossa visão. 10 integrantes da comitiva viram gigantes. Em Números capítulo 13, versículo 33, Moisés registra a visão do povo. Eles viram gigantes, filhos de Anak. Olhando para si mesmo, viram-se como gafanhotos e achavam que os gigantes também o viam como tal. 2 dos integrantes do grupo tiveram uma visão totalmente diferente. Números 13, 30 diz assim: então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: subamos animosamente e possuamo-la em herança, porque certamente prevaleceremos contra ela. A visão de vitória ou visão de derrota? Qual é a nossa visão? O Senhor descortina diante de nós, através da sua palavra, bênçãos maravilhosas para a nossa vida. Qual é a nossa visão? Visão de vitória ou de derrota? A nossa vitória depende da nossa fé. Sim, os 10 espias incrédulos
só viram a impossibilidade. Não poderemos subir. Eles só viram problemas. Viram gigantes, impossibilidade total de tomar posse da bênção de Deus. Os dois espias, Josué e Calebe, que criam na promessa, disseram: subamos e possuamos a terra. A fé os projetava a posse e a conquista da terra, das bênçãos que o Senhor Deus, através dos anos, lhes assegurava que daria. Os incrédulos só viram gigantes. Falta de fé é um terrível ingrediente para a derrota. Você crê nas promessas de Deus? Os homens de fé viram a Deus. O incrédulo só contempla a derrota. Em seu ostracismo só vê problemas. Os homens de fé viram a mão de Deus a tangê-los para a vitória. O poder de Deus na vida humana deve erguê-la acima das dificuldades e conflitos. O poder de Deus traz um conflito e combate. Na viagem de Paulo a Roma, ele experimentou perseguição dos judeus, violentos temporais, uma víbora que picou o apóstolo. Ele sofreu uma picada de uma peçonha quando tinha escapado do naufrágio. Era isto o propósito de Deus, do Deus Todo-Poderoso? Em sua linguagem, ele, Paulo, descreve de forma eloquente, 2 Coríntios capítulo 4, de 8 a 15. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos, trazendo sempre em toda parte a mortificação do Senhor Jesus em nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossos corpos. Assim nós que vivemos, estamos sempre entregues à morte por amor de Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossa carne mortal, de maneira que em nós opera a morte, mas em vós a vida. E temos, portanto, o mesmo espírito de fé, como está escrito: crie, por isso falei. Nós temos um Deus que devemos crer nele. Nós cremos também, por isso também falamos. Sabemos que o que ressuscitou o Senhor Jesus nos ressuscitará também por Jesus e nos apresentará convosco, porque tudo isso é sempre por amor de vós, para que a graça multiplicada por meio de muitos torne abundantes a ação de graças para a glória de Deus. Que luta incessante! É impossível expressarmos em nossa língua a força das expressões nesse texto original. As 5 figuras seguidas que eu gostaria que você pensasse. Na primeira é a dos inimigos. A segunda é a figura de alguém cujo caminho parece totalmente fechado. A terceira é a figura do inimigo a persegui-lo ferozmente. A quarta figura, ainda mais vívida e dramática: o inimigo o alcançou, feriu e derrubou. A quinta figura vai mais além. Agora parece ser a própria morte. Sim, lugares difíceis é a própria escola de fé e do caráter. Através da sua vida, se você fizer uma retrospectiva dos seus dias, você vai ver lugares difíceis, dificuldades, você vai ver problemas sérios, só que todas essas coisas foram importantes para fortalecer a sua fé e o seu caráter. Foi importante para que você pudesse olhar para o Senhor e saber que Ele é poderoso
para te dar muito mais do que você possa imaginar. Deus, Ele nos ama e Ele quer nos abençoar a cada instante. Eu gostaria de orar com você nesse momento. Querido Deus, eterno Pai, as pessoas estão ao alcance desse vídeo, Senhor. Podem estar atravessando um momento difícil, podem estar vendo gigantes diante de si, pode estar tendo dificuldade de se apropriar pela fé das promessas que o Senhor tem dado. Mas eu te suplico, Senhor, quebranta esses corações, toca-os com teu poder, com a tua graça e com a tua misericórdia, para que eles possam vislumbrar pela fé tudo aquilo que o Senhor quer fazer na vida de cada um deles. Nós oramos assim, em nome de Jesus. Amém.